Só os cabra-machos que estão aqui. O ano de 2025 é o ano de quê, irmãos? As mulheres de Deus, mulheres sábias, né, que edificam. 2025 é o ano de quê, irmãs? Eu acho que empatou, né? Pergunta para o seu vizinho, para essa pessoa que está do seu lado, o que precisa ser transformado na sua vida? Sabe, queridos, eu não sou pregador, vocês já sabem disso. Eu sei que vocês estão servidos e muitos pastores pregadores nesse lugar. E eu vou precisar da ajuda de vocês porque eu gosto de falar e gosto que vocês participem. Eu me sinto melhor assim. Então, às vezes eu vou incomodar você, pedir para você falar algo. Eu sei que isso é chato às vezes, né? Mas acaba que o culto fica mais legal quando a gente começa a fazer isso e a gente aprende mais também. Cientificamente isso é comprovado. Então, quando eu pedir, mesmo que você fique assim meio relutante, mas siga a direção, que no final dá tudo certo. Então pergunta para a pessoa do outro lado agora, fala, o que você precisa que seja transformado na sua vida? Sabe, queridos, olhar para Deus na sua criação, aqui em Gênesis, nos reflete entender por qual ou para qual propósito nós fomos criados. Eu não sei quantas vezes eu já li esse livro, confesso que não me lembro quantas vezes eu já li esse livro, mas recente eu li de novo, junto com um grupo de irmãos lá de Xinguara, o livro Uma Vida com Propósito. Quantos já leram esse livro aqui? Muita gente, glória a Deus. E dentro da leitura desse livro, eu confesso a vocês que o Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração sobre propósito. E eu me surpreendi o quanto, às vezes, é fácil um homem, uma mulher de Deus, sair do propósito que Deus tinha para ele e viver outras coisas que o afastam do propósito. Aí no seu lugar, feche seus olhos e pergunte para você mesmo, qual é o propósito da minha vida? Qual resposta você encontrou? Agora olha para mim. Eu vim lá de Xinguara dizer para vocês algo que vocês já sabem. Não há nada novo nisso. Gênesis é muito conhecido. Mas o que eu quero não é aplicar apenas o conhecimento. Eu quero despertar no seu coração uma interrogação para que hoje você comece a pensar em você. Será que eu estou vivendo o propósito de Deus para mim na íntegra? A vida que eu estou vivendo hoje é genuinamente a vida que Deus planejou para mim? Ou você deixou algumas coisas que você sabe que entram no propósito de Deus para você e decidiu viver outras coisas? Eu confesso a vocês que, ao analisar a minha vida em 2024, eu percebi na minha vida que algumas coisas tinham me desviado do propósito. O pastor Corifeu chamou um pastor para pregar hoje que está desviado, né, irmãos? É isso mesmo. Eu analisei a minha vida dentro desse contexto e eu percebi que em mim, na minha vida, existiam algumas coisas que não estavam dentro do propósito de Deus.
Eu acredito que vocês são melhores do que eu. Talvez vocês não estejam passando por isso. Mas se houver alguém aqui, eu acredito que hoje é uma noite oportuna para você e eu dizermos sim ao propósito de Deus e abandonarmos todas as outras coisas que nos roubam do propósito. Amém? Diga comigo assim: tudo que Deus criou tem um propósito. Agora você vai dizer mais forte, né? Diga assim comigo: tudo que Deus criou tem um propósito. Quando Deus criou o sol, Ele estabeleceu um propósito para o sol. Eu não vou ler todos os textos para a gente ganhar tempo, mas Ele disse que o sol ia servir para iluminar a terra durante o dia. Eu acredito que vocês já leram várias vezes isso. Agora imagina, esse ano é o ano de 2025. Imagine agora o sol que foi criado por Deus para quando a terra girar, ele aparecer no período da manhã e iluminar o dia. Imagine agora o sol que trabalha todos esses anos, nós não sabemos exatamente quantos anos o sol foi criado, mas vamos usar esse tempo que a gente tem, 2025. Imagine, há 2025 anos, todos os dias de manhã, a terra gira e o sol aparece em um lugar para iluminar a terra. Quantos dias tem em 2025 anos? Agora imagine se um dia o sol acordar cedo, e ele sabe que o propósito dele é iluminar a terra, e ele fala: rapaz, quer saber de uma coisa? Hoje eu não estou muito bem, não. Hoje eu não acordei legal. Eu acho que eu não vou iluminar ninguém hoje, não. Vou ficar na cama. De forma alegórica, né? O sol não tem cama. Ou se o sol dissesse assim: quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou sair para iluminar durante o dia. Eu vou sair para me iluminar durante a noite. Daria certo, queridos? Não, não daria. Porque à noite existe outro plano. A lua foi criada dentro de um propósito para iluminar a noite. O que eu estou querendo, de forma alegórica, figurativa, dizer para você? Às vezes, o que nos rouba do propósito não é o pecado apenas. Não é coisas que aos olhos humanos são grandes. Às vezes são pequenas coisas que começam a acontecer de forma paulatina. E a gente começa a dizer: rapaz, sabe de uma coisa? Eu não vou na célula hoje, não. As pessoas do teu grupo lá da célula combinaram de visitar um irmão, e você fala: não, quer saber de uma coisa? Eu trabalhei muito hoje. Eu vou outro dia, né? Tem muita gente lá. Você está escalado no louvor. Aí você fala: rapaz, eu acho que a minha cabeça vai doer. Você está escalado na porta, num trabalho, em um grupo. Aí hoje você não vai. Outro dia você também não vai. Daqui a pouco você começa a faltar aos domingos. E de repente, eu e você nos esquecemos do propósito pelo qual fomos criados. Sabe, queridos, eu já disse isso aqui outras vezes. Eu acho que a minha mãe,
Quando ela deu a luz a mim, ela deu a luz a mim na igreja, eu acho. Porque desde que eu me entendo por gente é na igreja. Desde que eu me entendo por gente é na igreja. E já teve dias que eu falei, rapaz, eu acho que hoje eu não vou não. Já aconteceu, se tiver acontecido com você, não precisa se expor, tá? É só uma pergunta retórica. Fala, não, acho que hoje... Eu sou meio radical, e geralmente quando acontecem essas coisas comigo, eu acho que é o diabo. Eu acho, né? Então, como eu estou decidido a não fazer a vontade do diabo, eu vou mesmo sem querer ir. Será que já aconteceu com vocês também? Aí você vem, sabe? Hoje eu não vou falar com ninguém, eu vou entrar direto e me sentar. Aí está aquele irmão, toda igreja tem um irmão joia, né, pastor? Você chega, ele te abraça, diz, oh, graça e paz. E tem aqueles que beijam, né? Aí já dá uma quebrada. Irmãos, eu já entrei lá na igreja Batista El Shaddai em Xinguara, desviado. Pisei na porta assim, desviado, coração, sabe? Aí na porta alguém me abraça, me dá um beijo, me diz uma boa noite. Aí daqui a pouco o louvor é um louvor como esse, que diz que Deus me ama, que Deus se importa comigo, que o amor dele por mim não dá para entender. E daqui a pouco, sabe, as coisas começam a engrenar. E eu começo a retornar para um lugar de propósito. Mas a pergunta é, e se eu não estivesse inserido? Então, irmãos, eu quero ser muito objetivo com vocês nessa noite. Talvez essa palavra seja mais para mim do que para vocês, mas pode ser que tenha alguém aqui assim. Eu quero te dizer uma coisa em alto e bom som. Você pode viver qualquer outro tipo de vida, você pode ter sucesso de todas as formas, se você não viver o propósito pelo qual você foi criado, você será uma pessoa infeliz. Eu queria que, mais uma vez, você fechasse os seus olhos e você pensasse em você até aqui, só no que você já ouviu. Você foi criado dentro de um propósito. Existe uma luta interior e também demoníaca para tirar você do propósito. Mas a pergunta é, hoje, no dia atual, nesse momento, como está a tua situação relacionada ao propósito de Deus para você? Você um dia ouviu uma palavra específica, você sabe qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, como é que você deve funcionar. Como que você está hoje? Ô Espírito Santo, olha essas pessoas tão preciosas, que o Senhor ama, que o Senhor se humilhou e se entregou por elas, ou por nós. Sabe, Senhor Jesus, alguns de nós precisamos retornar hoje para o propósito pelo qual o Senhor nos criou. E isso não é fácil, Jesus. Tem situações que nos levam para longe do propósito. Mas como eu disse ao Senhor, naquela oração, eu quero dizer aqui nessa noite, Pai, nos leva de volta ao propósito. Não nos permita viver outra vida que não seja a que o Senhor planejou para nós. Essa é a minha oração, sincera, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor só para acordar o irmão. Aleluia. O
que é propósito? Propósito é o sentido ou a razão de ser, a motivação ou a razão pela qual algo existe. Você que está aí, acredita que existe um propósito de Deus para a sua vida? Se você acredita, diga amém. Então, já que você acredita que existe um propósito de Deus para você, a pergunta é: o que está te impedindo de viver esse propósito? Você já sabe? Você já entendeu? Você tem consciência? Mas tem alguma coisa te impedindo. O que seria? Para aqueles que ainda não encontraram um propósito de Deus para a sua vida, eu queria ser bem objetivo, rápido com você, e lhe dizer que você descobre o seu propósito olhando para Deus. Muitas pessoas buscam o sentido do seu propósito olhando para dentro de si. E o que nós encontramos quando a gente olha para nós? Fraquezas, vícios, sentimentos ruins, inapropriados, às vezes proibidos, pecados e muitas outras coisas mais. E quando isso acontece, qual é a nossa reação? Qual que é a primeira reação quando você percebe o quão ruim você é? Eu vou me afastar de Deus e da igreja. Eu não vou mais. As pessoas lá são muito santas. Deus é muito grande, muito santo, então eu não vou mais. Eu sou um estudioso, um pequeno estudioso da Bíblia, e eu descobri que todos os homens que encontraram o seu propósito na Bíblia, eles eram tão ruins quanto eu e você. Pecadores. Teve alguns deles que falharam mais do que você e eu. Então, você que ainda não encontrou o propósito da sua vida, um conselho. Esse é o ano de quê, irmãos? O pastor, não sei se foi ele ou foi a equipe, bolou uma árvore sem frutos, né, sem folha, e depois uma árvore bonita. Seria muito legal se aquilo ali acontecesse assim, ó. Tem um processo para você viver o propósito. A primeira coisa que eu te aconselho a fazer, você que está aqui nessa noite, que ao olhar ao seu redor se sente indigno de viver o propósito que Deus tem para você. Às vezes você está debaixo de acusação, às vezes as suas fraquezas têm levado você para longe. Às vezes o pecado que eu e você temos cometido, muitas vezes tem rido da nossa cara e dito: você não pode alcançar o propósito. Se você continuar olhando para você e para as suas fraquezas, você não poderá viver o propósito do Senhor. O que você precisa fazer nessa noite, ou nesses dias, ou nesse ano, é entender que os seus olhos devem estar fitos no Autor e no Consumador da fé. O que isso significa? Eu sou fraco, Senhor, mas o Senhor é forte. E na fraqueza que eu tenho, o Senhor aperfeiçoa a força. Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Senhor, hoje, eu não estou com vontade de fazer, de ir, de estar, de participar, mas eu decido
abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sentimentos, e eu vou para a igreja cultuar ao meu Deus, porque Ele é digno da minha adoração. Sabe, queridos, propósito tem a ver com essência. Propósito tem a ver com você se sentir bem, mas entenda, compreenda uma coisa, vai ter dias, vai ter momentos, que situações vão tentar separar você do propósito para sempre, e deixa eu ser enfático nisso. Quando Jesus Cristo ia ser crucificado, que Ele se sentiu fraco, o que foi que Ele fez? Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse momento. Mas rapidinho, Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, porque existe um propósito para mim estar com essa cruz. O que foi que Deus fez, irmãos? Rapidinho, usou um homem chamado Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz com os meus pecados, com os seus pecados, com os pecados do mundo. Jesus não morreu apenas pela igreja, Ele morreu por todo o mundo. Se o mundo todo se arrepender, haverá salvação para o mundo todo, porque o preço já foi pago. Mas a questão é, o foco pelo qual o homem foi criado. Eu queria ler esse versículo com você, Colossenses 1:16. Não sei se vai dar para pôr. Colossenses 1:16. Se você não puder abrir, apenas me escute. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado, Colossenses 1:16. Por Ele e para Ele. Sabe, queridos, aqui há uma interrogação. Por que Deus criaria algo para Ele mesmo? Na criação, Jesus vai dizendo algumas coisas, e a matéria-prima tem que obedecer à voz de Jesus, ou de Deus, fica melhor para você, e produzir aquilo que Deus diz. Deus diz: haja isso, e a terra tem que se virar e fazer. Se o Senhor disser aqui nessa igreja: eu quero que essa igreja seja toda preta, essas paredes, elas são obrigadas a ficar pretas, porque o Senhor liberou uma palavra. A matéria obedece o Criador. E aqui diz que tudo que existe foi criado por Ele, mas para Ele. Você foi criado por Deus? Sim ou não? E por que Deus criou você? Para quem? E por que às vezes as coisas, o sistema, Satanás, tenta nos afastar de Deus? Porque em Deus é que você é completo no propósito. Eu vou fazer mais uma pergunta, você não precisa responder. É uma pergunta apenas para você pensar. Quantos de vocês cometeram um pecado assim, e vocês pensaram, falei, agora acabou para mim. Agora não tem mais jeito. E às vezes não foi nem um pecado, né? Porque às vezes a gente acha que tem pecadão e tem pecadinho, né? Às vezes foi uma coisa simples, mas alguma coisa dentro de você falou assim: você falhou feio agora. E porque você falhou, você não é mais digno.
Sabe, irmãos, à luz da palavra, Deus nunca esperou a perfeição do homem. Porque o homem nunca será perfeito em si mesmo. O que existe de bom em mim é apenas o que Jesus representa no Eliel. Se Jesus sair do Eliel, não existe nada mais bom. Então entendam uma coisa, queridos. Você não apenas deixou de participar, você não apenas deixou de estar inserido, você não apenas deixou de ir, de fazer, de se comunicar, você está fugindo, saindo, se afastando do propósito pelo qual Deus criou você. Deus criou você para Ele. E como que você vai argumentar diante de Deus que você não quer mais? Eu vinha conversando com os meninos, né? Eu chamo de meninos porque é uma forma carinhosa, mas com esses homens. E eu vinha dizendo para eles, falei, irmãos, eu já entendi que não existe mais outra opção para mim. Para nós. Se fosse me trazer a alegria que eu preciso, me desviar e ir para o mundo, eu já tinha ido, queridos. Mas eu nunca fui feliz lá. O pecado que às vezes eu cometi ou cometo, ele ainda que me traga uma alegria, um prazer momentâneo, no final ele me rouba do propósito. Por quê? Porque eu fui criado para ele. Sabe, queridos, você não vai conseguir viver sem Deus. Não há possibilidade nenhuma de nós, eu e você, caminharmos distante de Deus, porque tudo foi criado por Ele, com um objetivo: ser dEle. Por isso que Gênesis 31 diz que Ele olhou e viu que tudo o que Ele criou era bom. Olha para alguém aí que está do seu lado ou na sua frente e diga: em Deus você é bom. Meus irmãos ficam assim meio com medo de dizer, né? Não, queridos. Você não é aquilo que outras coisas estão dizendo. Você é um propósito de Deus na terra. Você foi criado para Ele. Foi Ele que fez você. E o que aconteceu, ou deixou de acontecer, que estava roubando a gente do propósito, começa a bater em retirada hoje, em nome de Jesus. Lá em Xinguara, aqui em Redenção, aonde nós estivermos, nós iremos viver o propósito de Deus. Então a lição primeira é: pare de olhar para você, para as suas fraquezas, para os seus pecados, para as suas lamúrias e comece a olhar para Deus. A Bíblia está cheia de exemplos, cheia de versículos. No dia que você estiver fraco, a Bíblia vai dizer para você: diga, o fraco eu sou forte. Então mesmo você estando fraco, você vai verbalizar: em Deus eu sou forte, em Deus eu sou forte, até a sua fraqueza ouvir, e você passar a entender que você é fraco, mas o Deus que você serve é forte, e você começa a vencer, seja em qual área for. Você pode dizer um glória a Deus aí no seu lugar, irmão? O Deus que criou você, criou para Ele, mas Ele te deu ferramentas para que você viva para Ele. É difícil acreditar que a gente é bom, irmãos. Às vezes, tudo conspira ao contrário. Mas é a Bíblia que diz. Se alguém disser o contrário para você, você grava esse versículo aí na sua mente. Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, vamos ler de novo. Diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Diga para o irmão de novo: irmão, em Deus você é muito bom. Foi Deus que fez você, querido. Deus não faz nada ruim. A gente foi estragado, algumas coisas estragaram a gente, mas você em Deus é bom. Você é muito bom, querido. Viva isso a partir de hoje. Deixa eu correr aqui para me ganhar tempo.
O propósito de Deus na sua vida, na minha vida, ele consiste em você entender que tudo que Deus cria, Ele cria dentro de um propósito. Nós lemos lá em Colossenses, não precisa mais abrir, eu quero correr aqui. Agora, deixa eu te dizer algo, não aceite o que o mundo ensina. O que o mundo ensina? Viva para si mesmo, viva a sua vida, faça o que te der na telha, viva os seus sonhos, tal e tal. E às vezes, em uma idade, a gente faz isso. Adolescência, juventude. E quem já passou da adolescência e da juventude sabe que essas coisas não nos trouxeram o prazer que a mentira que nos contaram dizia. Eu vinha conversando com os meninos dentro do carro, eu estive agora em uma cidade. E nessa cidade eu conversei com um jovem em uma situação difícil. E porque eu fui criado em um propósito, o meu propósito é ser de Deus, mas eu também quero que outras pessoas também sejam de Deus. E eu falei com esse rapaz do Senhor, eu falei, cara, a vida dele não está fácil. Semana seguinte eu vim embora, vim para Xinguara. Quando eu cheguei em Xinguara, ele mandou mensagem. Ele falou, cara, meu irmão acabou de morrer. Um menino com 20 e poucos anos. E eu disse, como que o seu irmão morreu? Ele disse, meu irmão, nós usamos drogas e bebemos e tal. E ele passou mal, e parece que o coração, alguma coisa aconteceu, e ele morreu. Irmãos, existe foto desses meninos um dia antes, em uma casa bebendo, e se você olhar para as fotos, há uma aparente alegria naquela casa, causada pela droga, pela bebida e por outras coisas mais, que não convém dizer aqui. Uma semana ou 3 dias depois, aquela pessoa que estava naquela aparente alegria, recebeu um atestado de óbito. Por quê? Porque estava fora do propósito. Pasmem! Sabe o que o irmão dele fez agora, hoje? Mandou um monte de vídeo dele para mim, cantando na igreja, irmãos. Dizendo, meu irmão era alguém de Deus, meu irmão, ele fazia isso, meu irmão cantava muito bem. Sabe, queridos, por que eu e você precisamos estar com os nossos pés firmados no propósito do Senhor? Sabe por quê? Porque o que Satanás quer é nos afastar daquele que nos criou não apenas por criar, mas para ser dele. Porque se nós estivermos longe do Senhor, seremos presas fáceis, e Satanás tem um único objetivo, firmado em 3 partes: matar, roubar e destruir. Sabe, queridos, aquilo partiu meu coração. Como pode alguém que outra hora estava aqui ministrando, sabe como pode? Satanás enganou ele. Como pode enganar a mim e a você? E nos afastar do propósito. E há uma aparente alegria, e há uma aparente satisfação, e há uma aparente... Sabe aonde isso vai nos levar? Ou aonde isso pode nos levar? Roubo, morte e destruição. Aí onde você está, por favor, mais uma vez, feche seus olhos. E pense em você agora. Existe alguma área da sua vida que você tem consciência que você está sendo roubado? Prometeram para você que se você fizesse isso, as coisas iam mudar, a alegria ia... Mas agora você sente que você foi roubado. Existe alguma área da sua vida, querido, que está morrendo hoje? Você olha para as pessoas e você não se importa mais. Hoje você faz por fazer. Hoje você vem por vir, você vai por ir. Existe alguma área da sua vida que está sendo destruída, meu irmão, minha irmã? Enxergue Deus chamando você de volta para o propósito nessa noite. Enxergue Deus nos dando uma nova chance de recomeçar. Enxergue o Senhor dizendo para você: não se afaste do propósito.
Se você desejar fazer uma oração comigo, coloque a mão no lugar que representa o seu coração. E se você assim quiser, repita essa oração comigo. Diga: Jesus, eu não quero ser roubado do propósito que o Senhor tem para mim. Jesus, eu não quero morrer sem cumprir o propósito pelo qual o Senhor me criou. Jesus, eu sei que sozinho eu não consigo, eu não posso. É por isso que hoje, se você quiser ficar em pé, se não tiver nada que impeça você, e você quiser ficar em pé, erga as suas mãos aos céus e continue essa oração. Diga: Jesus, é por isso que hoje eu estou aqui dizendo em alto e bom som: eu não aceito viver outra vida que não seja cumprir o propósito pelo qual o Senhor me criou. Jesus, hoje eu estou voltando, não é ao passado, é a um lugar de princípio. Eu vou viver o propósito de Deus em 2025, e isso começa agora, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso ao Senhor que você puder. Aleluia! Pode se sentar. Você não precisa abrir, se os meninos puderem colocar na projeção. Ainda no Gênesis 1, versículo 27, diz assim: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde, manhã e o dia sexto. Sabe, querido, o propósito de Deus para mim e para você é manifestar a imagem dele. A Bíblia diz que o primeiro homem, ou o primeiro Adão, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E ainda que Adão tenha pecado, ainda que Adão tenha falhado, a Bíblia chama Jesus de o último Adão, ou de o segundo Adão. Então essa imagem que nós perdemos no primeiro Adão, ela foi recuperada no segundo Adão, em Jesus Cristo. Eu sei que às vezes não é fácil acreditar nisso, mas eu quero que você entenda, não é a ideia de um homem, isso é Bíblia pura. Quando você chegar no céu, ou se o Senhor abrir os seus olhos aqui na terra, e você ver Jesus, você vai ver alguém semelhante a você, porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Sabe, queridos, é tão complexo isso. Algumas pessoas não se aceitam. Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar a parte do corpo, isso e aquilo. Sabe, irmãos, se eu tivesse nascido com 10 centímetros a mais, seria joia. Já pensou? Eu 1,75 m. Acho que o pastor Corefeu também, né? Seria joia. Mas aí talvez acabou o tamanho, Deus fez o Eliel lá, 1,64 m. Sabe, queridos, mas eu mesmo sendo um homem de 1,64 m, às vezes dependendo da medida dá 1,65 m, eu sou a imagem e a semelhança de Deus.
Eu queria que a minha perna fosse diferente, que o meu braço fosse diferente, eu queria ter mais cabelo, eu queria não sei o que, sabe, queridos? Se você olhar para você, como a imagem e a semelhança de Deus, algumas coisas vão mudar na sua vida. Depois que Ele fez você a imagem e a semelhança dEle, Ele liberou uma palavra. Ele diz assim, olha, e os abençoou. Levante a sua mão direita e diga assim, eu tenho a bênção de Deus sobre mim. Eu tenho a bênção de Deus sobre mim. Eu tenho a bênção de Deus sobre mim. Eu sou abençoado. Aleluia! Aí depois que você foi feita a imagem e a semelhança, Ele abençoou você para quê? Qual é o objetivo dessa bênção? Você é frutífero. Vai multiplicar, vai frutificar. Sabe, irmãos? O Hernandes é plantador de abacaxi. Ele é um homem do campo, empresário nessa área. Já estive com ele lá nas roças dele alguma vez. E esses dias eu fui lá com ele, ele falou assim, eu estou mudando, pastor, o meu plantio, porque agora a terra aqui, ela não está mais como deveria, ela deu um problema e tal, falta alguns nutrientes, então eu vou mudar a plantação daqui para esse lado. Aí eu fui lá no outro lado com ele. Ficou quantos dias sem chover, Hernandes? 100 e poucos dias sem chover na plantação que ele fez. E a plantação do vizinho morreu. Secou. E a plantação do outro secou. E a plantação do A, do B, só problema, só problema, só problema. E um dia a gente conversando, eu e o Hernandes. Sabe, irmãos, como é bom caminhar com pessoas que têm fé. O Hernandes disse assim, pastor, eu acredito que Deus está cuidando da minha plantação. 100 e tantos dias sem chover. Aí ele me convidou para ir lá com ele. Irmãos, nós fomos lá. E era contagiante ver a alegria dele. Ele dizia, pastor, não morreu os frutos. Olha que beleza. Aí ele ia num pé e olhava, ele ia no outro pé e olhava. E os frutos, irmãos, começavam a nascer, sabe, queridos? Existe uma bênção sobre você, e a bênção é, vai frutificar, vai multiplicar, vai dar certo. Sabe, queridos, quando você está no propósito, as coisas acontecem. Mas Deus não criou você apenas como imagem e semelhança. Ele não apenas abençoou, Ele não apenas disse que você vai frutificar, Ele também disse que você é alguém que tem o poder de encher a terra. Tem maranhense aqui, tem, irmãos? Você viu que eles falam amém? Amém! Vamos aplaudir a Deus pela vida dos maranhenses. Eu nasci perto de Belém, Moju, mas se fizer o DNA da Maranhão na Serra, o pai e a mãe maranhense. Eles entenderam isso, mas não é só isso, não é só multiplicar, fazer menino, irmãos. O que Deus quer que você multiplique? Que você encha a terra. Sabe, queridos, um homem pecador que eu sou, falho de muitas formas, muitas vezes ingrato, negligente, mas eu decidi acreditar nessa palavra. E nós chegamos em determinada cidade, eu e a minha esposa, e a situação lá era de luto, de tristeza, de sofrimento. Mas eu sou alguém capaz de encher a terra com o amor de Deus, com a alegria do Senhor. Respeitando os processos, nós começamos a declarar o amor do Senhor, a alegria de Deus. Sabe, queridos, as coisas começaram a mudar naquele ambiente.
Sabe por quê? Porque eu decidi acreditar que eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus, que Ele me abençoou, que eu sou alguém capaz de frutificar, multiplicar, mas eu tenho o poder de encher ambientes, lugares, de coisas boas, porque quando Deus me fez você, Ele disse, é muito bom. Você vai trabalhar lá na empresa, sabe? E você vai parar de ser esse crente chatolino, sabe? Ah, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu me relacionei em Xinguara mais de 2 anos com uma pessoa. Antes eu conseguia mais, agora já está mais difícil, né? A gente já está lá há mais de 10 anos. Mas antes eu conseguia mais. Eu não falei que era crente, não falei que era pastor. No dia que eu cheguei lá, ele estava contrariado com crente. Irmãos, crente é bicho ruim, né? Falou uma porção de coisas. E eu fiquei calado. Me relacionei com ele 1 ano, 1 ano e pouco, 2 anos. Um dia eu cheguei lá. E ele disse assim, rapaz, ontem eu li a Bíblia e eu não entendi o que quer dizer tal passagem. Ah, irmãos, eu disse, eu estou aqui, querido, eu posso te ensinar sobre isso. E ele disse, mas você é crente? Eu falei, não, eu sou pior do que crente, eu sou pastor. Você é pastor? Eu falei, mas todo esse tempo, falei, mas só agora deu vontade de falar para você. Ele não congrega na igreja que eu congrego, ele congrega em uma outra comunidade. Mas quer saber? Ele foi cheio do amor de Jesus. Sabe, irmãos, a terra não precisa de mais pregador. Eu não vim aqui pregar, não. A terra não precisa de mais cantores, de mais pastores. A terra precisa de que homens e mulheres se levantem dentro do seu propósito e comece a dizer para Jesus e para si mesmo, eu não aceito viver outra vida que não seja o propósito de Deus para mim. Sabe, queridos, eu quero encerrar a minha participação dizendo a você o seguinte. Você pode ficar em pé, por favor? Olha para mim. Tudo que Deus criou tem um propósito divino. Até os pássaros. Se você for no mato, você vai ver Deus. Se você olhar para o céu, você vai ver Deus. Se você olhar para os rios, você vai ver Deus. Porque tudo que Deus criou tem um propósito divino. E tudo que o homem criou tem um propósito humano. Se você chegasse aqui na igreja e você pegasse o microfone do Yuri e atrepasse lá no teto, acima daquela central, e alguém chegasse aqui, olhasse, ele ia perguntar, por que aquele microfone está lá em cima daquela caixa? E você tentar, daquela central, e você tentasse explicar, teria alguma explicação, irmãos? O microfone foi criado para alguém falar e você ouvir melhor. Ele não tem sentido de ficar apregado naquela parede em cima daquela central. Aquilo que é humano a gente enxerga com os olhos naturais, que está fora do propósito, que está fora do lugar. Mas aquilo que é divino, você tem que olhar para aquele que criou e perguntar, Senhor, eu ainda estou vivendo o propósito que o Senhor tem para mim?
Eu quero ser muito sincero com vocês nessa noite. Alguns meses atrás eu fiz essa oração. E o Senhor foi muito claro comigo. Ele disse: não. Você se perdeu no propósito. Muitas coisas que você está fazendo, eu gostaria que você fizesse diferente. Algumas coisas que você está fazendo, eu queria que você parasse de fazer. E não tem sido fácil, irmãos. Mas eu quero dizer para você, a alegria que isso tem me causado, vale muito a pena voltar para o propósito. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu vim aqui, irmãos, lá de Xinguara, só para te dizer isso. Talvez o Senhor tenha ministrado algumas coisas no teu coração que tem doído, sabe? Que às vezes você olha e fala: mas Jesus, é isso mesmo? É isso mesmo. É desse jeito. A gente faz isso lá em Xinguara e eu queria fazer aqui também. Queria pedir a permissão do nosso pastor. Eu queria que você orasse com alguém. E quando você orar com essa pessoa, ore para que Deus restaure o propósito dele na vida dessa pessoa. Pastor, eu não quero orar com ninguém. Joia, a gente respeita você. Mas se você puder orar com alguém, abraça alguém, pega na mão, não sei. Fique à vontade, do jeito que você achar melhor. E quando você chegar perto dessa pessoa, você já começa a dizer, a orar: Deus, restaura o propósito do Senhor na vida do meu irmão. Restaura o propósito do Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã. Jesus, eu sei que existe um propósito maravilhoso para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher. Existe um propósito maravilhoso para essa família, para essa casa. E pode ser que esse homem e essa mulher, por algum motivo, estava fora do propósito. Mas como diz que esse ano é o ano da transformação, eu declaro sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça, eu declaro a vida de Deus sobre ele, sobre ela. O propósito do Senhor começa a voltar, começa a renascer, começa a ser criado novamente. A palavra do haja começa a imprimir sentido, e agora a palavra começa a dar forma, e eu começo a entender: existe um propósito maravilhoso de Deus para mim.